Oi, bom dia! Tudo bem por aí? Bora, que hoje é o último tema dos conteúdos didáticos, fechando essa sequência que vem falando do planejamento, das metodologias que a gente vai usar. Ontem nós falamos sobre a gestão dentro da sala de aula e hoje, para fechar, para a gente ver se realmente tudo que a gente planejou, tudo que a gente organizou, as metodologias da nossa gestão, se está funcionando, a gente vai falar sobre o quê? A avaliação, os seus critérios, a sua classificação, a sua padronização, os tipos de avaliação e a finalidade da avaliação e a avaliação como um projeto da escola. Isso tudo vamos comentar um pouquinho também sobre a questão de dentro da relação de avaliação, nós vamos comentar um pouquinho sobre a recuperação, a intencionalidade de se fazer uma avaliação e como nós, professores, nos comportamos dentro desse padrão, como é a questão da avaliação dentro da escola neste momento e como nós podemos fazer com que a avaliação não seja tão traumática para os nossos alunos, que a intenção aqui, a gente vai falar um pouquinho mais, na hora de avaliar, não é com que o aluno traumatize com a avaliação, mas sim que nós, professores, tenhamos um diagnóstico de como os alunos estão absorvendo, se eles estão aprendendo, e se, para a gente saber se o caminho que a gente está tomando no nosso planejamento está legal ou não, tá? Então, bora lá. Não esquece aí, se você ainda não é inscrito, de se inscrever no meu canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar com quem você sabe que precisa desse conteúdo. E lembrando que se você quer adquirir o resumão, eu já fiz até um cartãozinho aqui para ter a minha colinha da sequência. Se você quer saber mais, quer ter esse conteúdo, vem falar comigo. O link tá aqui embaixo no meu WhatsApp e também para vir falar comigo lá direto no meu direct, no meu Instagram, professora Mayra Kirsch. Tô te esperando lá, vem falar comigo. Todo dia eu tô postando alguma coisa, tem vários outros conteúdos aqui dentro do canal também. Do ano passado tem muito conteúdo para você que é de outra matéria. Eu sou de ciências e biologia, mas se você é da área de português, é da área de história, de inglês, procura por aqui que tem bastante conteúdo de língua portuguesa para quem tem bastante dificuldade. E se você quer ter mais acesso a conteúdos mais específicos dessas matérias que eu falei, incluindo ciências e biologia, fala comigo que tem todo um resumo lá na plataforma, no grupo de estudo que eu criei já no ano passado, me ajudou muito para estudar, tá? Na próxima semana, na segunda-feira e na terça, eu pretendo estudar, fazer não sei se segunda eu já consigo falar tudo sobre o ECA, tá? Que eles estão pedindo, a questão de legislação, as modificações, que tudo ainda permanece igual do ano passado, de setembro do ano passado para cá. Então, a gente vai fazer um vídeo só sobre o ECA, tá? E depois eu já entro nas específicas, e aí a gente vai comentando também um pouquinho sobre a discursiva, o que dá para fazer, o que não dá. Vou dar algumas dicas. Eu vou tentar também fazer de vários assuntos aqui, porque o assunto da prova pode ser qualquer um, né, daqueles que está citado lá no anexo 6, né? Então, um momento para tossir. Mas então, bora lá, vamos falar sobre avaliação. Nós vamos falar dos 3 tipos: a diagnóstica, a formativa e a somativa, certo? E que maneira você pode
fazer para que, se o seu aluno, a sua aluna, tiver alguma dificuldade, assim, pontualizou 1, 2 ou 3 tem dificuldade ali, que maneira você pode fazer para que ele se recupere e consiga alcançar os outros, tá? Porque lembrando que cada aluno tem o seu ritmo, beleza? Então vamos lá. Então, como eu falei antes, a gente já falou dos critérios, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, questão da classificação, tá? Uma avaliação classificatória. Bom, a avaliação de início, ela é feita, ela sempre foi colocada ali para classificar. Numa sociedade que tudo ganha rótulo, tudo ganha classificação, tá? Então, essa avaliação, ela busca comparar, contrastar as pessoas sobre cenários onde sempre há quem esteja mais em cima e quem esteja mais em baixo. Assim, em vez de negar o seu contexto classificatório, ela pode continuar sendo classificatória, mas é bem melhor e muito mais realista o que? Argumentar sobre as razões pedagógicas, a intencionalidade que você, professor, que a escola tem para aquela classificação e os seus riscos óbvios, né? Para você não dizer assim, eu fiz uma avaliação horrível de difícil, os meus alunos não foram bem porque eles não estudaram. Às vezes não é isso. Às vezes, na hora de você passar o conteúdo, lembra lá no planejamento já começa o movimento para você poder lá na frente na tua avaliação, na hora que você aplicar a prova ou fazer a avaliação, seja no teu infantil, que no infantil até o infantil 5, né, na educação infantil, que se faz até o primeiro ano, que se faz essa avaliação de como o desenvolvimento da criança está, você tem a noção do que lá atrás, o que é que você pode mudar caso os resultados de 1 ou 2, 3 ou 4 ou 5 ou mais crianças não deu aquilo que você queria, mas você pode usar o seu planejamento, as suas metodologias para que isso mude. Aí entra a reavaliação do seu conteúdo para ver como é que você pode mudar, né? E também uma reavaliação, uma recuperação mais justa, né, para o seu aluno. Então, nós avaliamos, entre outras coisas, para saber qual é a distância que o seu aluno está, no lugar que ele está no momento, e quanto falta para ele chegar aonde ele deveria estar. É como numa estrada. Eu quero sair daqui, na minha cidade, em Toledo, e quero chegar até Cascavel, que é a cidade mais próxima. Eu tô aqui. O que eu preciso fazer para chegar de maneira mais tranquila até lá? Quanto tempo, que meios que eu tenho que usar, né? De maneira prática. Bom, nós pretendemos também descobrir os motivos por que o aluno não aprende o que a gente gostaria que ele aprendesse. A gente precisa saber porque e como a gente pode fazer para que ele recupere, né? Falando de recuperação, quando ele recupere essa posição. Bom, primeiro a gente tem que saber o seguinte: classificar a posição que ele está, desfavorável ou não, claramente, com o melhor manejo do conhecimento, fazendo uma sondagem, né? Lembra que a gente estava falando? Uma boa gestão, um bom planejamento, a gente tem que fazer uma sondagem, né? Porque só podemos mudar o que a gente conhece. Se a gente não conhece o nosso aluno, a gente não tem como nem reavaliar o nosso planejamento de aula e nem as nossas metodologias para saber o que a gente pode mudar ou não. Segundo ponto, com esse diagnóstico em mão, a gente consegue estabelecer o quê? Uma estratégia real mais adequada para deixar a posição desfavorável e assim a gente conseguir caminhar para outra mais favorável que também precisa ser classificada. Assim, a gente diz que a sociedade não pode prometer a igualdade, mas ela pode estabelecer estratégias de equalizar, normalizar as oportunidades
o que supõe um ambiente onde as oportunidades não estão alegremente disponíveis, mas desigualmente ocupadas, tá? Então é nesse sentido que a gente diz que é necessário classificar para garantir que o aluno que não aprende possa ter preservado seu direito de aprender. Ou seja, mas o meu aluno, ele não vai no ritmo dos outros, ele não isso aqui, ele demora. Sim, para isso serve a avaliação diagnóstica, para você saber qual é o momento que o seu aluno A está, que o seu aluno B está, que o seu aluno C, X, Y, Z, todos, para que você continue, né, o seu trabalho com, por exemplo, tem 40 alunos na sala, 10 estão de um jeito, 5 estão do outro, e você consegue, com o teu planejamento, você vai fazendo as atividades, articulando de acordo com o desenvolvimento do seu aluno, a partir de uma boa avaliação diagnóstica, tá? Sem comparar, você não pode comparar um com o outro, porque cada indivíduo é um, e a gente coloca aí as metodologias ativas, porque elas também nos ajudam a verificar quem que tem mais, quem consegue, o ritmo de cada um, né? A classificação, a gente não faz ela por fazer, a gente tem que fazer ela com uma intencionalidade, tá? A gente apenas a avaliação ela se torna ingênua ou malevolamente classificatória, pois negar o contexto classificatório dentro da sociedade, que a tudo e a todos classifica, é o que? Empanar as chances do desigual com a fantasia de que não precisa lutar, porque precisa, tá? O objetivo, a intenção maior do processo de avaliação é o que? Garantir o que a gente mais tem foco desde a educação infantil maternal, aprendizagem de todos os alunos, tá? Somente nessa perspectiva tem sentido conhecer as definições dos sentidos de todos os tipos de avaliação, tá? A primeira é a diagnóstica, que ela tem o objetivo analisar os conhecimentos que o aluno deve possuir num dado momento para poder então iniciar as novas atividades, tá? Novas aprendizagens. Ela também permite que se faça um prognóstico, isto é, nos permite prever os resultados a atingir, tá? A partir do momento que eu sei como o meu aluno está e aonde eu quero que ele chegue, a gente consegue fazer com que o que eu planejei, eu vou trabalhar com aquele ou com aqueles alunos de uma maneira, uma metodologia que, conhecendo o meu aluno, que eu sei que ele vai chegar lá mais rápido, tá? Outro ponto, porque lembrando que um prognóstico mal realizado, o que acontece? As metas acabam não acontecendo, não sendo realizadas, não acabamos não realizando nenhuma meta, alcançando, e os nossos alunos também acabam não chegando lá, e nós ficamos frustrados, eles ficam frustrados também. Segunda avaliação, formativa. Ela está lá na LDB e é a modalidade de avaliação a que se dá mais atenção. Por quê? Porque ela desempenha uma função semelhante da diagnóstica, tá? Por isso muita confusão, porém, entre muitas pessoas, porém ela acontece sempre que o professor entender conveniente no decurso do processo de aprendizagem, identificando aprendizagens bem-sucedidas e as que apresentam dificuldades para que se possa reorientar o trabalho com estas últimas. Então, ela possibilita todos os alunos a proficiência desejada. Por que essa confusão entre formativa e avaliativa? Porque a formativa, ela serve que o professor, através das informações colhidas, ele vai reorientar a sua prática e ao aluno para que ele compreenda a aprendizagem não como um produto de consumo, mas como um produto a construir, tá? Então, diferente da diagnóstica, que é você, professor, que vai fazer o diagnóstico dele, a formativa é onde o aluno e você
vão entender e avaliação contínua não é ter avaliação todos os dias. Uma avaliação contínua é no dia a dia, juntamente com o aluno, né? Você vai avaliando ali que ele precisa melhorar para quando você for fazer a formativa, você saber exatamente o ponto que você precisa mudar, o ponto que o seu aluno precisa, o que você precisa fazer para o seu aluno atingir aquele objetivo, tá? E a somativa, ela é o quê? Ela é periódica, ela acontece sempre no final de período, final de um bimestre, final de um ano, o final de um semestre. E ela tem como objetivo aferir resultados que foram recolhidos por avaliações formativas e obter indicadores que permitam o quê? Você, professor, aperfeiçoar o processo de ensino. Então, é na formativa que o professor vai fazer as provas, no caso dos pedagogos, as profs de educação infantil, vai fazer a avaliação diagnóstica, né, a sondagem, para ver como é que estamos os nossos alunos. A função da somativa é mais de certificação para comprovar o tipo de eficácia do programa educativo conduzido à sua continuidade, alteração ou suspensão. A avaliação somativa, ela deve ser criteriosa, ela deve ser clara, transparente e servir também para que o sistema escolar e o professor se confronte e que constantemente ele faça o quê? Ele revise, ele reavalie o seu planejamento, que a escola também faça isso, com a medida da sua ineficácia. No caso do Estado, como é que ele faz isso? Através do INDEB, né, dos Índices Nacionais de Educação. Posso ter falado errado, mas é através dessa avaliação que a gente vê, né, aí, e as escolas também são avaliadas de acordo com os níveis de aprovação e reprovação no final do ano, tá? Mas não é para autopromoção, é só para que a escola entenda que caminhos ela tem que seguir para melhorar, né? E a avaliação, olha, prestem atenção, ela não pode ser vista ou analisada fora do contexto do trabalho de ensino e aprendizagem. Não é para sair avaliando por maldade, por qualquer coisa. Tem que ter intencionalidade, assim como tudo que você faz, desde o seu planejamento até as atividades, a avaliação é a mesma coisa. Não pode ser feita fora da organização curricular. Você tem que estar dentro dos padrões com o projeto político-pedagógico, com a proposta pedagógica curricular, com a LDB também. Então, ela é a ação constituinte desse trabalho e dessa organização. Por isso é que não há sentido num processo avaliativo que não seja contínuo e formativo. Então, se o processo de avaliação ele resultar na exclusão social, aquela mesma que afasta, expulsa os estudantes da escola, então a avaliação ela não cumpriu ela se desvirtuou, né, se desviou, e perdeu a razão de ser dentro da escola. Raízes e asas, ainda dos fascínios Raízes e Asas, encontramos o seguinte trecho: os alunos precisam de tempo, a aprendizagem de natureza processual. Então, o que a gente tem que lembrar? Quem está aprendendo não passa de um dia para o outro, de uma situação de nada saber para saber, mas faz um percurso de idas e vindas. Nós também, a gente também, quando a gente vai fazer faculdade, uma pós, uma especialização, alguma vai ler, a gente também faz. A gente vai e a gente volta, né? A gente relembra muita coisa, a gente coloca o novo junto com o que a gente já sabe. A gente vai procedendo elaborações de tal modo que os conhecimentos novos eles se tornam definitivos, entre aspas, porque nada é definitivo, a gente está em constante movimento, até que surjam novos desafios e o processo continua, possibilitando novas aquisições, novos conceitos, novos conhecimentos, novas práticas. É necessário, é fundamental valorizar
as tentativas do aluno na realização das atividades, as dúvidas manifestadas dele, a interação com o grupo, né? A gente tem que ver entre os colegas e os professores, a autonomia que os alunos têm, ou os passos em direção que a gente tem que fazer para que ele tenha essa autonomia, e o progresso em relação à condição anterior. Tudo isso faz parte do processo também de recuperação, tá? A recuperação do seu aluno entra na parte da sua reavaliação também. Então, a decisão de transformar a prática avaliativa, onde que ela é tomada? Não é de uma hora para outra e nem é tomada de forma isolada, tá? De outras decisões relativas à proposta pedagógica. Essas alterações na forma de avaliar o seu planejamento, o jeito que você... tudo, elas são integrantes do processo que? Da escola. Lembra que a gente falou que a escola tem que estar junto com o seu trabalho? Então, demandando estudo, reflexão, resultando do trabalho coletivo dos professores. Então, são decisões da escola, temporalidade, periodização. O conselho de classe é muito bom para isso também. Instrumentos, documentação, socialização e os registros, as notas, os pareceres escolares. Tudo isso é muito importante para que não só desde o nosso planejamento, as metodologias, a nossa gestão em sala de aula, tudo seja um combinado para que ao final nós estejamos satisfeitos, vendo os nossos alunos aprendendo e estando cientes de aquilo, de que aconteceu um conhecimento, uma aprendizagem, houveram neurônios se formando e muitas aprendizagens. A escola também vendo que os alunos estão progredindo, estão aprendendo, e você, professor, mais contente com o seu trabalho, né? E é isso, essas são as intenções da avaliação. Esses foram o assunto de hoje sobre avaliação, né, e recuperação. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que quem passar pelo processo de objetiva e discursiva terá que fazer na prática aí o seu planejamento de aula. Eu vou ter que fazer 2, né, se assim Deus permitir, e 2 aulas também para essa aqui. Então a gente também vai ter no segundo momento, eu vou, além de fazer o meu, também terei essa ajuda para quem sim precisar, para planejamento, eu também estou aberta aí porque eu auxilio várias pessoas nessa parte de planejamento, de organização, enfim, qualquer coisa. Não se esquece de me chamar, ir lá e começar a me seguir também no meu Instagram, se inscreve aqui, curte esse vídeo. E lembre-se, professor, seu trabalho é importante, nosso trabalho é importante. E segunda-feira estaremos aí falando sobre legislação, LDB, ECA, um pouquinho mais sobre o que as nossas crianças precisam, que a gente precisa também saber para que elas tenham toda uma proteção, os nossos adolescentes sejam realmente protegidos e nós também dentro da legislação, tá? Um beijo, ótimo final de semana e fui!